Sinto como se estivesse sendo sugado em direção ao espelho. Dói. Muito. Entro em desespero. Minha pele parece estar sendo puxada. Grito. É só o que posso fazer. O mesmo homem que vi na TV naquele dia. O mesmo sorriso. Os mesmos olhos esbugalhados. Para mim, parecia uma espécie de portal para o nada. Um pequeno vazio de escuridão na sala. Algo que sugava a luz do flash e não refletia nada de volta. Oi pessoas, aqui é a Carol. Sejam bem-vindos a mais um Terror Remake. Nesse quadro eu leio histórias de terror que meus inscritos me mandaram enquanto eu faço a minha maquiagem. Se você gosta de história... Eu vou surtar se acabar a luz enquanto eu estiver gravando. Por favor, me deixa gravar. Chove em paz, sem acabar a luz. Seria maravilhoso. Ai, como eu ia dizer... Se você gosta de histórias de terror e coisas assim, não esquece de se inscrever aqui no canal pra não perder os próximos, tá? Enfim, sem enrolar, porque talvez acabe a luz no meio desse vídeo. Vamos começar. O Ritual. Pietro é um garoto de 15 anos, que foi passar suas férias em um sítio com sua família. Sua mãe, Fernanda, irmã, avó, tio e tia foram de carro para o sítio. Chegando lá, sua mãe começou a implicar com Pietro, como de costume, enquanto seus familiares descarregavam o carro. Pietro os ignorou e foi andar de bicicleta pelo sítio, já que ele não conhecia o lugar completamente. Sua mãe não gostou nada, porque queria que ele fizesse as tarefas, enquanto o resto dos seus familiares se divertiam. Mas Pietro não achou justo e resolveu não fazer, deixando sua mãe muito irritada, que foi atrás de Pietro para reclamar. Ele não deu ouvidos e sua mãe desistiu. Quando Pietro voltou, seus familiares não estavam mais na casa. Todos tinham ido em um mercado que ficava a 1 hora do sítio, exceto por sua mãe. Fernanda havia ficado para adiantar o jantar. Pietro passou direto por ela e foi para o banheiro tomar seu banho. Então ela foi bater na porta do banheiro para apressar ele, pois queria sua ajuda para fazer o jantar. Quando ele saiu, seus familiares já haviam voltado. Pietro não achava justo ter sempre que fazer tudo, enquanto seus familiares se divertiam. Resolveu confrontar sua mãe, que ficou irritada e o ameaçou com uma faca que estava no balcão da cozinha. Seus familiares não ficaram assustados com sua atitude, já que não tratavam ele melhor do que sua mãe. Fernanda sempre foi desequilibrada, descontando tudo em seu filho, e Pietro sempre sofreu com as atitudes tóxicas de sua família. O garoto ficou levemente assustado, então sua mãe percebeu os olhares de todos sobre ela e se recompôs rapidamente, agindo como se nada tivesse acontecido. No jantar, seus familiares encontravam-se todos reunidos, depois de alguns copos de uma bebida de procedência duvidosa que haviam levado. Todos encontravam-se agindo como animais, com uma aparência e olhar atordoados, e não apenas alcoolizados. Pietro notou o estranho comportamento e se escondeu em seu quarto. Fernanda ficava muito agressiva quando bebia, mas estava mais estranha ainda depois daquela bebida de cor estranha. Ele se escondeu rapidamente. A mulher então tentou ir atrás de Pietro, mas não conseguiu, pois estava demasiadamente fora de si. No dia seguinte, seus familiares estavam todos reunidos para o almoço. E eles estavam todos estranhos. Pietro se perguntava se havia perdido algo durante a noite anterior por ter se escondido em seu quarto. Até que lembrou do líquido gosmento de cor vermelha que seus parentes haviam ingerido e do comportamento deles. Mas não achou que duraria muito tempo. À tarde, Pietro se sentia estranhamente cansado. O que era estranho, já que havia acordado tarde. Além do cansaço, Pietro sentia dores pelo corpo e fraqueza. Também tinha marcas estranhas em seu corpo, como se tivessem o espetado com agulhas. Ele não entendia, já que tinha algum tempo que estava assim. Porém, hoje estava pior. O garoto resolveu se deitar e tentar descansar. Algumas horas depois, Pietro acordou com barulhos estranhos. Tentou se levantar, mas tinha algo o segurando. Percebeu então que estava amarrado em algo que parecia uma mesa. Ele não estava mais em seu quarto, e sim em um lugar que deveria ser um porão, a julgar a falta de iluminação. A única luz vista era de velas. Por conta da fraqueza, Pietro não conseguia enxergar direito para conseguir ver o que era tudo aquilo, até um grupo de figuras com capas longas e negras aparecerem. O garoto sentiu calafrios, por não conseguir entender o que acontecia, até que uma das figuras se aproximou e logo reconheceu o rosto da figura. Era sua mãe, com um olhar vazio e uma adaga em suas mãos. Fernanda fez um corte no pulso do garoto, deixando o líquido vermelho escorrer até um cálice com símbolos que ele nunca tinha visto antes. Depois que seu sangue encheu um cálice segurado por sua mãe, a mulher dirigiu seu grupo novamente. As figuras então formaram um círculo, e Fernanda começou a desenhar um tipo de pentagrama no chão. Pietro se dá conta de que as outras figuras eram na verdade seus familiares, que também tinham um olhar vazio. Com muita dor, Pietro tenta gritar por ajuda, mas em vão, já que o sítio ficava isolado.
Desesperadamente, ele tenta se desamarrar e sair dali, conseguindo romper as cordas velhas usando o atrito da mesa. Já sem forças para andar, se joga no chão, tentando rastejar até a saída, mas sem muito sucesso. Seus familiares o pegam antes de conseguir chegar a alguma saída. Colocam o garoto no meio do pentagrama que Fernanda estava desenhando, e sem mais nem menos, a mulher o apunhala enquanto seus familiares o seguravam. Com isso, Pietro dá seu último suspiro. Sua mãe, junto de seus familiares, drenam o sangue do garoto há algum tempo, através de seringas sem que Pietro soubesse. Colocam o sangue dele em garrafas para se parecer com bebidas. Fernando o drogava e fazia isso enquanto ele dormia. O objetivo de seus familiares era usar Pietro em um ritual que traria vida eterna e riqueza. A mulher passou anos esperando o garoto completar a idade certa. Então, finalmente chegou o dia. O dia que finalmente descobriria o motivo de sua existência. O dia que acabariam com o seu sofrimento. Ok! Oi, Carol. Essa história foi uma das primeiras que já escrevi, por isso não está tão boa. Foi feita para um trabalho de escola, espero que goste. Amo seu canal, inclusive é uma inspiração para mim. Ai, que amor! Cara, que existência horrível dessa pessoa da tua história. Além de ninguém gostar dele, só usaram ele para um ritual. Nossa, doideira. Teve algumas coisas que você escreveu no meio da história que dá pra notar que você é iniciante. Mas também dá pra notar que você leva muito jeito. Eu sinceramente espero que você tenha recebido uma ótima nota pela tua história, tá? Porque eu achei muito massa. E se você continuar escrevendo e quiser me mandar mais, a gente vai curtir. Então, vamos pra próxima. A Casa Nova. Estou sentado ao lado do meu filho no sofá velho, pesquisando sobre casas baratas para alugar. Comigo em um emprego provisório e minha esposa Liz, com um péssimo salário, já estamos quase sem grana, e não é nem metade do mês. Ouço a porta abrir e vou ao encontro de minha esposa, para dar-lhe um beijo na testa. Em suas mãos vejo um pacotinho de miojo, nossa janta pela terceira vez seguida. Liz está com uma expressão cansada, o que faz parecer com que tem uns 10 anos a mais do que seus 34. Tenho uma boa notícia, digo. O quê? Liz pergunta sem nenhuma animação. Achei uma casa para morarmos. Está muito barata, pois seu último morador desapareceu há uns 30 anos. O que acha? Faça o que achar melhor, ela responde. E me entregando o pacote diz. Eu vou dormir. Não estou com fome. Boa noite, digo e caminho até a cozinha para fazer o miojo. Passou uma semana. Eu e minha esposa e meu filho estamos parados em frente à nossa nova casa. Não é surpresa o corretor ter tanta pressa para nos vender a casa. É velha e parece não ser limpa há anos. Entramos e exploramos todos os cômodos. A cozinha, os 2 quartos, o banheiro, a sala de estar com uma lareira e um porão que continha apenas um espelho de chão jogado num canto. Nos adaptamos bem, consegui um emprego novo e minha esposa conseguiu uma promoção. Ravi, o meu filho, até fez um amiguinho. O menino morava na casa da frente e tem a mesma idade que ele, 7 anos. 3 semanas se passaram e estávamos felizes na nova casa. Os vizinhos vivem nos dizendo que somos corajosos e que ouviam gritos vindos da casa antes de nos mudar. Achei isso tudo estranho, já que no tempo que passamos aqui, nada aconteceu. Então decidi pesquisar sobre o antigo morador. Entrei no site de notícias da cidade e o que achei me surpreendeu. No dia 13 de agosto de 1993, uma sexta-feira, Michael Owen, de 37 anos, desapareceu. Ricardo, seu vizinho, relatou que acordou por volta de umas 3 da manhã para ir ao banheiro e ouviu um grito vindo da direção da casa de Owen. Mesmo com medo, Ricardo resolveu tocar a campainha, mas ninguém o atendeu. Ouviu mais um grito, então voltou correndo para sua casa e ligou para a polícia. Os policiais chegaram 20 minutos depois e se depararam com a casa vazia e completamente trancada. Depois de investigarem melhor o caso, tudo o que descobriram foi que nada foi levado. Pertences pessoais, dinheiro, até mesmo carro. Souberam que Owen só usava uma chave, a qual estava dentro da casa quando chegaram. Além de que nenhuma janela foi quebrada e não acharam nenhuma digital na casa além da de Michael. E a parte mais estranha do caso é que haviam pegadas, provavelmente de Michael Owen, que iam do quarto até o porão. Sinistro, foi o que pensei. E ignorando todos os ensinamentos dos filmes de terror, decidi ir ao porão. Sempre fui curioso, e quando mais novo, amava ler relatos e histórias sobre coisas paranormais. Já está tarde, Ravi e Liz estão dormindo, e eu aqui alimentando minhas paranoias. Enfim chego à porta do cômodo e desço as escadas em meia penumbra. Ligo a luz fraca e vou até o canto da sala. Fico bem em frente com o espelho, que captura minha imagem por inteiro. Não acontece nada, claro, o que eu estava esperando? Enfim, desisto e caminho até a escada para sair do porão. Mas paro de repente ao ouvir uma voz chamando meu nome. Ela vinha... Não pode ser. Viro bruscamente e quase corro em direção ao espelho curioso. Olho atentamente para minha imagem, que começa a se distorcer, a se tornar...
Michael Owen? Vejo que estudou sobre mim. A voz dele é áspera. Sim, estremeço. Será que tô sonhando? 30 longos anos, Marcos. Ele grita e me retraio. Como sabe meu nome? Estive te observando. Estou preso aqui por tanto tempo e você foi o único que apareceu para me fazer uma visita. Ele abre o sorriso mais largo que já vi, quase como se os cantos da boca rasgassem para aumentar cada vez mais. Sinto um frio na espinha, não sei o que dizer. Decido sair dali o mais rápido possível, mas percebo que não consigo me mover. Arregalo os olhos. Michael ri. Achou mesmo que ia se livrar de mim? Ele diz. Não devia ter vindo aqui, Marcos. Sinto como se estivesse sendo sugado em direção ao espelho. Dói. Muito. Entro em desespero. Minha pele parece estar sendo puxada. Grito. É só o que posso fazer. De repente, a dor para. Percebo então que mudei de lugar com Owen. Quer dizer, ele está lá fora, com o meu corpo, e eu dentro do espelho, como reflexo dele. Mas que... A porta do porão abre com um baque. É Liz, minha esposa, até que enfim. Tento gritar ou bater no vidro, mas tudo que faço é seguir os movimentos de Michael. Meus movimentos. O que aconteceu? Ouvi um grito e... Estou bem, diz Michael, no meu corpo, com a minha voz. Só caí da escada. Mas o que você estava fazendo aqui essa hora? Quer saber? Deixa pra lá. Tá muito tarde. Vamos dormir. Os dois saem juntos, e Michael dá uma última olhada pra trás, com um sorriso que atravessa sua pele. A minha pele. O que eu faço agora? Tenho que descobrir. Não aguentarei ficar 3 décadas preso aqui igual Owen. Oh my god. Sei que é bem longa e que é meio clássica, mas foi eu que criei e não custa nada mandar. Escuta aqui, meu bem. Nesse canal é proibido pedir desculpa por história longa, tá? A gente gosta. E na real eu nem achei tão longa. Antes eu quero dizer uma coisa. Eu mudei algumas datas que você colocou. De 93 pra agora são 30 anos. E a sexta-feira 13 de 1993 caiu em agosto. A pessoa que escreveu sabe do que eu tô falando. Então eu mudei essas coisinhas ali. É legal prestar atenção nisso quando você for colocar esse tipo de detalhe nas histórias. Por exemplo, teve uma história que uma vez alguém me mandou que a pessoa dizia assim: hoje é dia 5 de maio de 2005, uma quinta-feira. Eu fiquei... Não pode que essa data existiu. E eu fui pesquisar, essa data realmente existiu. Eu fiquei... Trazer um fator de realidade pra dentro da tua história, deixar ela mais aterrorizante. Então, quando forem colocar datas, prestem atenção nisso que fica legal. É só uma sugestão, tá? De qualquer forma, eu adorei tua história, você leva muito jeito, eu gostei. Se você quiser, pode mandar mais. Vamos pra próxima. O Homem dos Sonhos. Depois de mais um dia exaustivo de trabalho, a única coisa que eu queria era dormir. Eu realmente precisava disso. Fazia mais de uma semana que eu não dormia direito. Essa vida era nova pra mim, ainda estava me adaptando a tudo isso. O trabalho tomava demais o meu tempo, principalmente com as horas extras, que eu estava sendo obrigada a cumprir. Infelizmente, nada podia ser feito. O relógio digital do meu carro marcava 1h23 da manhã, o que era deveras cedo comparado com o resto da semana. Ao estacionar o carro, pude ouvir o barulho do portão se fechando atrás de mim. Quando pisei com ambos os pés em casa, a primeira coisa que fiz foi ir até a cozinha. Antes de qualquer coisa, eu precisava comer. Abri a geladeira e peguei a primeira coisa que vi pela frente. Liguei a televisão, deixando no primeiro canal que aparecia. Era difícil me manter acordada. Minhas pálpebras se fechavam lentamente. Contudo, a fome era mais forte. Eu não comia pelo menos 10 horas. Meu estômago não estava acostumado com isso. Enquanto eu tentava não dormir, pude ouvir barulhos da televisão. Era alguma reportagem que só os loucos ficam acordados para assistir. Aquilo não me interessava. Na verdade, nada naquela hora me interessava, a não ser terminar de comer logo e ir para a cama. Eu estava quase terminando, quando de repente a televisão emitiu um ruído muito alto. Com a minha visão um pouco turva, pude ver que o programa havia sido trocado, por mais que eu não tivesse encostado no controle. A tela se tornou branca, até que um aviso, que eu desconhecia, começou a tocar. Já sonhou com esse homem? Toda noite, no mundo inteiro, centenas de pessoas sonham com esse rosto. Se durante o seu sono também aparece esse homem, ou se você tiver informações que possam nos ajudar a identificá-lo, por favor, entre em contato. Aquilo chamou a minha atenção. Minha visão conseguiu até focar no rosto do sujeito que aparecia na tela. Mesmo morrendo de sono, seus detalhes eram perceptíveis. Um sorriso macabro sem mostrar os dentes, sobrancelhas grossas e uma calvície que dava para se notar de longe. Eu nunca tinha parado para olhar o que passava na TV essas horas, mas agora, com certeza, me arrependo. Não duvido que esse homem horrendo apareça nos meus sonhos também. Em um piscar de olhos, aquele anúncio sumiu, como se nunca tivesse aparecido. Eu iria estranhar se não estivesse com tanto sono. Tanto sono que dormia ali mesmo, deitada naquele não tão confortável sofá,
com um prato cheio de farelos em cima de mim. Com o meu sono leve como uma pena, acordei no meio da noite com o barulho de uma porta. Provavelmente devia ser o vento, então continuei deitada. Outra porta fora batida. Continuei com a minha hipótese inicial em mente, mas independente disso, fui checar. Mesmo parecendo um zumbi, me levantei do sofá e fui em direção ao som. Como previsto, não era nada. Ao dar meia volta, senti uma respiração pesada na minha nuca. Quando ameacei virar meu corpo, senti uma pancada na cabeça. Acordei no chão, do lado da minha cama. As lembranças da noite anterior eram muito vagas. Eu lembro de chegar do trabalho e... vácuo. A minha cabeça latejava de forma insistente. Presumi que fosse porque eu caí da cama, algo que costumava fazer bastante. Afinal, só haveria uma explicação para eu acordar no chão. Me arrumei e fui para o trabalho, mas por algum motivo eu sentia que havia algo errado. Durante o dia, algumas memórias da noite anterior foram voltando, só que de forma desconexa. Cheguei do trabalho, vi aquele anúncio na TV, dormi no sofá, acordei com o barulho da porta e... preto. Não conseguia me lembrar de mais nada. Me forcei a lembrar mais, contudo, as dores aumentavam. Por que eu não conseguia lembrar? Porque eu acordei ao lado da cama se eu dormi no sofá? Talvez tudo tenha sido um sonho, ou mais uma das minhas experiências de sonâmbula. Tentei não pensar muito. O dia terminou de forma exaustiva, assim como todos os outros. Voltei para casa e desabei no sofá novamente. Acordei com os mesmos ruídos de ontem. Aquilo só poderia ser uma coincidência. Permaneci como estava. Os barulhos foram se intensificando, ao ponto de eu não conseguir dormir mais. Fui obrigada a levantar. Fui até lá e, como esperado, não havia nada. Voltei para o sofá, só que senti muita sede. Fui até a cozinha beber água. Não demorou muito tempo para eu sentir uma respiração pesada na minha nuca e uma pancada na cabeça. No dia seguinte, estava certa de que alguém havia invadido a minha casa por 2 dias consecutivos. Liguei para a polícia pedindo para que eles revistassem os arredores para ver se havia alguém. Mas eles negaram, dizendo que aquilo era só coisa da minha cabeça e que eu não tinha provas. Revisei todos os cantos para ver se havia algum sinal de arrombamento, mas a minha busca foi ineficiente. O que eu poderia fazer era checar se tudo estava trancado e melhorar a segurança, para que isso não acontecesse novamente. Porém, aconteceu, de novo e mais uma vez. Quem era aquele covarde? Por que me deixava desacordada várias vezes e não roubava nada? Por que eu? Apareça, covarde! Como consegue entrar na minha casa? Por que faz isso comigo? Se quiser me mata logo, não aguento mais passar por isso! Gritei a plenos pulmões. Estava cansada de tudo isso, dessa tortura psicológica. A minha cabeça doía cada vez mais. Ao voltar do trabalho, a rotina continuou a mesma. Quem sabe não seria hoje o dia em que o invasor mostrava as caras? Deixei toda a casa aberta para que ele entrasse de uma vez. Eu já estava no meu limite, as consequências não me preocupavam mais. Deitei no mesmo lugar que eu havia deitado nos últimos dias e dormi. Mas pela primeira vez em dias, eu não acordei de madrugada. Será que aquilo não passava de uma alucinação por eu não dormir direito? Até comecei a duvidar de minha sanidade. Ao passar dos dias, o invasor deixou de aparecer. A polícia estava certa. Era tudo coisa da minha cabeça. Eu estava enlouquecendo. Fui dormir mais tranquila naquela noite, sabendo que era só loucura minha. Mas o pior aconteceu. Eu acordei naquela noite com um barulho de vidro quebrado. Relaxa, é só coisa da sua cabeça, eu dizia. Fui ao local de onde o som veio, e havia realmente um vidro quebrado à minha frente, com uma pedra em meio aos cacos. Junto dessa pedra havia um papel, que não tardei a abri-lo. Você é legal. Embaixo do sofá é bem aconchegante. Obrigada pelo abrigo dessas últimas semanas. Levantei meu rosto e parei no reflexo que vi no pouco de vidro da janela que estava intacto. O mesmo homem que vi na TV naquele dia. O mesmo sorriso. Os mesmos olhos esbugalhados. O homem dos sonhos. Não consegui esconder o medo e a incerteza nos meus olhos. Medo de tudo aquilo ser real e a incerteza de minha sanidade. Oi, Carol. Espero que goste. Desculpa qualquer erro. Fiz baseada naquela imagem que circula pela internet. Meio que uma creepypasta, não sei. E com essa meia observação, você acabou de matar pelo menos 900 pessoas fofoqueiras. De que imagem você tá falando? Eu fiquei curiosa agora. De qualquer forma, eu adorei a tua história. Eu curto muito esse lance da pessoa achar que tá enlouquecendo e daí tentar contar pras outras e as outras também dizerem que ela tá enlouquecendo. É bem um clichêzinho de filme anos 2000. Amo. E eu quero mais, hein? E não esquece de contar pra gente ali nos comentários que imagem é essa, porque agora, nossa senhora, eu preciso saber o que é. Vamos pra mais uma história. Relatos estranhos da minha casa de infância. Existe uma casa onde passei boa parte de minha infância, e a casa que eu até hoje, embora não more mais nela, sempre chamarei de meu verdadeiro lar. Tenho muitas boas lembranças de infância naquela casa, é onde nossa família viveu por mais tempo.
O que estou prestes a descrever são todos os eventos reais vividos nessa casa por mim e pelo resto de minha família. Esses são relatos verdadeiros e não são exagerados de forma alguma. Sempre soubemos que aquela casa era assombrada, não a ponto de ser insano e mortal, como você vê nos filmes, mas muitas coisas enervantes aconteceram lá. Deixe-me começar contando um pouco sobre a casa. A primeira coisa que você deve saber é que é muito antigo, a partir de 1800. Costumava ser um hotel. Quando minha família comprou, eu sendo caçula, era apenas uma criança. Reformamos aquela casa até aumentamos um pouco. Demorou muito tempo, mas eventualmente, aquela velha e frágil casa de 1800 recebeu uma reforma totalmente nova, moderna. No entanto, as coisas remanescentes naquela casa que não podíamos ver permaneceram. No início, começou com coisas menores. Meu irmão mais velho, ocasionalmente adormecia em seu quarto no andar de cima, que estava sempre frio, e alguém soprava em seu ouvido. Ele abria os olhos e olhava, mas é claro, não havia ninguém. Algumas pessoas diferentes nos disseram que uma velha rabugenta morava lá, que ficava sentada balançando em sua cadeira de balanço na varanda, que removemos, gritando com as pessoas que passavam. Houve uma noite em que uma das minhas irmãs mais velhas estava dormindo no sofá da sala e começou a ouvir um rangido. Ela descreveu como madeira, rangendo ritmicamente, vindo do local do lado de fora de uma das janelas do andar de cima, que costumava ser uma porta, que dava para a varanda que não existe mais. Uma vez, quando eu era pequeno, sendo todo aventureiro como era, levei uma câmera digital até o sótão mobiliado à noite, onde estava quieto e escuro como breu. Fui até o meio da sala, levantei a câmera e comecei a tirar fotos. Eu só conseguia ver o que estava sendo fotografado quando a câmera disparava o flash, e depois quando olhava a foto tirada na tela digital. Por fim, vi em uma das fotos que tirei enquanto estava de frente para uma parede, um pequeno ponto preto no meio da tela. Tirei outra foto, apontando para o mesmo lado, e vi que a mancha ainda estava lá, mas havia crescido. Para mim, parecia uma espécie de portal para o nada, um pequeno vazio de escuridão na sala, algo que sugava a luz do flash e não refletia nada de volta. À medida que eu tirava mais e mais fotos dele, foi ficando cada vez maior, até cobrir quase toda a lente da câmera. Apenas escuridão. Então me ocorreu que, em vez de crescer, essa massa negra, na verdade, parecia estar se aproximando cada vez mais da lente da câmera. Não me lembro nada além desse ponto. Devo ter corrido escada abaixo. As coisas começaram a ficar mais físicas. Certa vez, eu estava no chuveiro quando a água de repente ficou fria. Olhei para trás para descobrir que a maçaneta havia sido girada significativamente nas minhas costas. À noite, quando sozinhos, cada um de nós começou a ouvir passos altos, acima de nós na maior sala do segundo andar. Você só os ouviria se estivesse sozinho, ou se fosse o único acordado. Uma vez que eles eram tão pesados, parecia que havia um elefante ou algo lá em cima. O teto rangeu tão alto que eu meio que esperei que desabasse sobre mim. Minhas irmãs dividiam aquele quarto por muito tempo. Eventualmente, uma delas se mudou, apenas uma permaneceu nele. Quando eu estava andando lá em cima, você podia ouvir os seus passos claramente. O único problema era que eu também podia ouvir aqueles passos quando ela não estava em casa. Às vezes, eu estava sozinha em casa. Minha mãe foi acordada uma noite quando meu amigo estava dormindo, com passos altos subindo e descendo as escadas. Segundo ela, era mais de uma pessoa, e era praticamente uma debandada. Ela pulou da cama, zangada por termos ficado acordados tão tarde, causando tanto barulho. Abriu a porta do quarto, pro quarto onde você pode ver a parte interior da casa, mas havia apenas um silêncio mortal e escuridão. Tudo estava quieto. Ela pensou que deveríamos ter subido as escadas correndo, e ela havia acabado de nos perder. Então ela subiu as escadas e abriu a porta do quarto em que estávamos dormindo, que era o antigo quarto de minhas irmãs, agora vago depois das duas se mudarem. Mas eu e ele estávamos dormindo. Ela pensou que estivéssemos fingindo e nos inspecionou mais de perto e percebeu que não. Estávamos claramente inconscientes, e assim por um bom tempo. Em uma noite eu estava quase pegando no sono, quando ouvi uma voz de um homem, bem na minha cara, sussurrando a palavra bang. Isso me tirou do sono, fazendo meus olhos se abrirem e olharem ao redor do quarto escuro, para não encontrar nada. Depois de um minuto, ainda cansada, limpei e fechei os olhos novamente. Comecei a voltar a dormir, quando a voz mais uma vez sussurrou baixinho, bang, na minha cara. Abri os olhos novamente, para mais uma vez não encontrar nada. Isso aconteceu um total de 3 vezes antes de eu finalmente conseguir adormecer. Tantas coisas aconteceram naquela casa, mas depois de tantos anos de atividade constantes, você se acostuma. E coisas que antes te assustavam começam a simplesmente te incomodar.
Às vezes, quando você estivesse sozinho e houvesse um barulho persistente sendo feito onde nenhuma outra pessoa estava, como o som de garrafas plásticas de água se apertando e estourando na cozinha, você poderia simplesmente olhar naquela direção e dizer: pare com isso. Às vezes, simplesmente parava. Finalmente conseguimos tirar as coisas que estavam naquela casa, e a atividade, após anos de persistência, parou completamente. Como eu disse antes, ainda considero aquela casa meu único e verdadeiro lar, e sempre considerarei. Passei anos crescendo lá, quando criança com minha família, e 2 de meus amigos íntimos, assim como amigos da família. Apesar da atividade paranormal ocasional, tenho muitas boas lembranças daquele lugar. É para onde minha mente sempre volta, sempre que penso em casa. Oi, meu nome é Yasmin, sou portuguesa e eu estava rondando a internet quando achei essa creepypasta e me lembrei de você, porque você falou que gostava, então decidi te enviar. Ai, obrigada por lembrar de mim e pra mandar aqui pra nós. Sim, eu amo creepypasta, sempre que vocês acharem, pode mandar, porque eu sei que a galera que assiste aqui também curte muito. Essa creepypasta meio que parece mais um relato, né? Eu adorei e eu fiquei com vontade de ir nesse lugar. Sim, meus instintos de fugir e se defender estão com defeito. Bom, e essas foram as escolhidas de hoje. Muito obrigada a todos que mandaram suas histórias. E se a tua não apareceu ainda, calma que um dia a gente chega lá. Tem muita história ainda, eu vou fazer Terror Remake número 1 bilhão ainda. Mas pra aparecer aqui, só vale se você mandar pelo site. Eu vou deixar um link ali nos comentários, na descrição, por tudo. É só clicar e enviar por ali, bem facinho. Minha preferida de hoje, eu acho que foi a segunda, a da Casa Nova. Eu acho que ela é perfeita pra contar quando, tipo, acaba a energia. Ainda bem que hoje não acabou, né? Tipo, pra contar pros parentes, pros primos, pra fazer todo mundo dormir abraçado num ursinho, sabe? E pra você, qual foi a história que você achou mais massa ou bizarra? Me conta ali nos comentários pra eu saber que tipo de histórias que você curte mais. E se você quiser mais vídeos assim, clique em gostei e inscrever-se ali embaixo. E se você clicar naquele sininho que aparece ao lado, isso ativa as notificações. Assim o YouTube te avisa quando tem vídeo novo por aqui. Quando ele tá de bom humor. Me segue no Insta se você quer ver mais coisas de mim, mini tutoriais de maquiagem, fotinhos aleatórias. E é isso aí. Eu espero que vocês estejam se cuidando. Muito obrigada por assistir, um super beijo e até a próxima. Bons sonhos!